Como o acaso não existe, eu estava assistindo a uma palestra esses dias que tratava sobre esse tema, a reencarnação na Bíblia, do professor Severino Celestino. E, coincidentemente, o irmão Clayton solicitou que alguém o substituísse. E como eu gostei do tema, eu falei, tá, então vamos tocar. Mas antes de chegarmos à Bíblia, propriamente dita, que data mais ou menos de 4.000 anos, o termo reencarnação não poderia constar da Bíblia. Por quê? Kardec cria esse termo quando ele lança o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Então, para ciências novas, conceitos novos. Antes, porém, bem antes, lembremos de alguns filósofos que acreditavam em ciclos de vida, em ciclos do universo, como Pitágoras. Ele analisava os ciclos lunares, as estações do ano, e ele lançou o seguinte questionamento: se até os astros, que aparentemente são inanimados, têm um ciclo, por que não um ciclo de vidas no ser humano, para se aperfeiçoar? Da mesma forma, Platão também defendia isso em Alexandria. Tinham dois nomes, o Clemente de Alexandria, que era um católico, defendia bastante isso aí, até cair lá no Concílio de Nicéia. Mas vamos voltar ao termo Bíblia. O nome Bíblia, ele se origina do grego, que seria a coleção de livros. Porém, se vocês pegarem mais de uma Bíblia, da Gênesis até o Apocalipse, dificilmente as traduções vão bater. Então eu trouxe duas Bíblias aqui, e eu vou pedir a gentileza do irmão, do confrade Clístenes e depois do confrade Piaggio fazer a leitura da mesma passagem, por gentileza, parte de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Muito obrigado. Meu Piaggio. Bem, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O mesmo capítulo. Então, Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então, percebam que são duas Bíblias, mesmo capítulo, mesmo versículo, e existem algumas diferenças. Agora, imaginem a Bíblia original, que não foi escrita nem em grego, nem em aramaico, nem em latim. Muitas das missas aqui no Brasil eram feitas em latim, quando a nossa colonização. Porém, a Bíblia se origina do idioma hebraico. E os hebreus que seguem a Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, eles acreditam piamente na reencarnação. Ué, se os judeus acreditam na reencarnação, e os judeus que deram início às escrituras da Bíblia, aos escritos da Bíblia, por que que hoje em dia nas Bíblias não aparecem nada sobre reencarnação, ou isso aí é negado? A reencarnação, ela constava das Bíblias antigas, dos cultos católicos, até quando a Igreja Católica sofreu uma estruturação, foi se reestruturando no Concílio de Nicéia. O primeiro concílio eclesiástico ali. Então, isso, por questão de poder, foi retirado da Bíblia. E definitivamente no quinto concílio, lá em Constantinopla. Por que isso aconteceu? Para que houvesse um domínio maior da população, a divindade absoluta de Jesus deveria ser mantida. Então, dificilmente ouve-se falar da família de Jesus e também que
vamos dizer assim, que a centelha divina, o fluido cósmico universal, corre em todos nós. Uma outra passagem aqui, porém da Bíblia de Jerusalém, que segundo o professor Severino Celestino é a mais confiável, ele fala: e estava Javé com Elohim na criação do homem, quando soprou o sopro de vidas em suas narinas. A palavra vida em hebraico não existe no singular, ela só existe no plural. Então, sopro de vidas. Mas isso foi modificado ao longo da história. Como eu falei aqui do segundo concílio que aconteceu em Constantinopla, no ano de 553, ele definiu doutrinas sobre a trindade e a natureza do Cristo. Se era só de natureza divina, de natureza humana ou de ambas. É o que eles chamaram de monofisita. Após isso, várias pessoas foram afastadas da igreja, algumas condenadas. E o conceito de voltar a viver, de outras vidas, ou ciclo de vidas, saiu definitivamente das escrituras da Bíblia católica. Então, apesar de existirem várias versões da Bíblia, como eu falei, a Bíblia de Jerusalém, que existe uma versão em português, eu estou tentando adquirir, ela nos arremete mais ao que propriamente foi lançado ali originalmente pelo povo hebreu. Um judeu, ele foi questionado pelo professor Severino Celestino se ele acreditava na reencarnação. A resposta dele foi: quem tem que acreditar é você. Nós temos certeza, porque somos judeus, seguimos a Torá, e a Torá fala claramente que existem ciclos de vidas. Então, nós seguimos a Torá. No Evangelho de Daniel, capítulo 12, versículo 2, está escrito ali: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros ressurgirão para o julgamento, e não o julgamento. Quer dizer que nós temos a oportunidade de voltarmos para este plano, que é um plano de provas e expiações, para tentarmos nos melhorar. E a tendência é que nós possamos evoluir. Quanto mais evoluído eu estiver, menos reencarnações neste plano aqui eu terei que pagar. Por exemplo, eu, Virgulino, Duque de Albuquerque, devo voltar mais uns 90, 100. Alguns não. Coronel Souza Lima encerra aqui, já evoluiu. E Ezequiel 37:13 tem aqui: e quando eu vos abrir as sepulturas e delas vos fazer voltar à vida, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Também é outra passagem que fala nitidamente de voltar a viver. Lembrando que o termo reencarnação não existia. Aí alguém vai perguntar: mas Deuteronômio 18, quando o povo hebreu estava prestes a chegar na terra prometida, o que é que foi falado ali? O que é que consta da Bíblia? E quando entrares na terra prometida, não devereis consultar cadáveres. As traduções são espíritos, os mortos. Não, a tradução do hebraico é cadáver. Por quê? Existia uma tradição antiga, quando morria alguém, principalmente os familiares, eles chegavam, ficavam na volta do corpo e chacoalhavam, fazendo perguntas. A próxima estação vai ser boa para o plantio? Existe algum tesouro enterrado por aqui? Vamos ganhar essa batalha? E eles tinham uma tradição de chacoalhar o corpo, mexer nos corpos, nos cadáveres, buscando respostas. E a Bíblia também tem muitas passagens mediúnicas
só que com outros nomes. Os profetas. Alguns apóstolos tinham grande mediunidade. Os oráculos. E um oráculo que foi consultado pelo rei para saber se iria vencer a batalha, e o rei foi disfarçado, e era uma pitonisa. E ela falou: irás morrer em batalha, viestes aqui disfarçado, e temo pela minha vida. Aí o rei falou: não temas, eu realmente estou disfarçado, mas apenas vim aqui saber do que se passa. E ele avisou, e quem avisou para a pitonisa foi o espírito de Samuel, que já havia falecido. Então, são várias e várias passagens na Bíblia que corroboram a reencarnação. Voltar a viver. Jesus não veio pregar a reencarnação. Por quê? Não era a missão dele. Já existia no judaísmo. Todo judeu acredita no que chama de Guyugu Neshamot. Desculpe aí o meu hebraico. Que são rodas de vida. Então, esse Guyugu Neshamot são as rodas que a vida apresenta para cada um de nós. Existimos aqui neste tempo, buscamos evoluir, voltaremos. Posso voltar lá na Caatinga de novo, posso voltar aqui no Rio Grande do Sul, posso voltar na selva, Finlândia, sei lá onde. Posso voltar de cavalaria sempre, né, cara? Cavalaria sempre. De preferência. Eu ia falar outra coisa aqui, mas deixa quieto. Vamos lá. Em Mateus capítulo 11, versículo de 10 a 15. É uma passagem bem interessante. Eis que envio meu mensageiro à minha frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. E garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o quiserem aceitar, João é Elias, que devia vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus fala abertamente que Elias voltou reencarnado. Isso é muito claro. Lá no Monte Tabor, quando da transfiguração de Cristo, ele aparece com Moisés, o rosto dele fica bastante iluminado, e Elias. Os apóstolos ficam inebriados, né, por aquela quantidade de energia absurda, e pedem até para montar tendas para Jesus, para Moisés e para Elias. Como Elias poderia estar ali se ele viveu há 750 anos antes de Jesus Cristo? Espírito. Em espírito. Não existe questionamento quanto a isso. Moisés. Como Moisés poderia estar ali presente naquele momento? Espírito. O espírito dele foi ter com Cristo. Outra coisa, outro erro de tradução. Tem um termo hebraico que eu não vou me atrever a falar, que a língua hebraica não tem vogais, apenas consoantes. Diz que quando Moisés desceu do monte após receber os mandamentos, o rosto dele estava diferente e da sua cabeça saíam raios, dos olhos, raios. Só que a tradução, eles trocaram uma consoante por uma vogal. E em Roma existe uma estátua de Moisés com chifres, porque uma letra trocada transforma raios que estavam saindo dos seus olhos, da sua cabeça, em chifre. Então é muito diferente um raio e um chifre. A prova que as traduções da Bíblia são muito complicadas e podemos dizer até que, em alguns casos, tendenciosos. As parábolas. Um homem desce de Samaria
a figueira seca, que nós tivemos recentemente. Toda interpretação tem que ser estudada, avaliada e não interpretada secamente. Ainda lá nos primórdios dos livros, Caim matou Abel. Caim foge. Eram os 2 filhos de Adão e Eva. E Caim se casa. Com quem? E foi para uma cidade. Que cidade? Vários habitantes. Como? Ainda na Bíblia, a parte de Gênesis. Vamos ao começo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Mais à frente. E era bom que o homem se alimentasse de plantas, porém não havia plantas na terra. Eu acabei de ler o quê? Que haviam ervas, sementes. Está na Bíblia, não fui eu. Então a tradução, ela tem que ter um critério muito grande. Ainda nos reportando a Deuteronômio, aquela passagem, mesmo se aquilo fosse referente ao Espiritismo, está descontextualizado, fora de época. Aquela passagem teria sido para o povo hebreu que estaria para entrar na Terra Prometida. Eles já entraram. Há muito tempo. E ele contextualiza, especificamente, mexer com cadáver, defunto. E não, de forma alguma, os espíritos. Em João, capítulo 3, de 1 a 21, o diálogo de Jesus com Nicodemos. É muito interessante isso aí. Isso eu vi uma palestra do Divaldo Franco, que o Nicodemos, ele saúda Jesus da seguinte forma: Rabi, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer os feitos que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Está na Torá: ai daquele que não der ouvidos a um profeta. E Jesus fala: em verdade eu vos digo, se o homem não voltar a nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Necessário vos é nascer de novo. Deverá nascer da água e do Espírito. Quando Nicodemos pergunta para Cristo: como pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe? Mas Nicodemos pergunta isso, porém, Nicodemos pertencia a uma tribo que era espiritualista. Eles acreditavam no ciclo da vida. E Jesus fala: em verdade eu vos digo, para entrar no reino dos céus, vos terão que renascer da água e do Espírito. Então, a Bíblia, ela é repleta de fenômenos mediúnicos. E a reencarnação, ela é presente na Bíblia. Basta lermos com mais atenção. E, óbvio, buscarmos os escritos primordiais, o original. Por quê? Como nós sabemos, o ser humano é falho, todos nós somos falhos, e os tradutores podem ser tendenciosos. Eu lanço aqui um desafio: peguem as Bíblias que vocês tenham em casa, ou dos parentes, e leiam 1, 2, 3, na mesma parte, como nós fizemos aqui. Existirá a diferença, e algumas diferenças serão gritantes. E eu finalizo aqui a minha palestra lembrando que uma das falas do Cristo, eu acredito piamente, esse diálogo que ele teve com Nicodemos: ninguém chegará aos céus se não nascer de novo. Em todos os sentidos. Temos que
lapidar todas as nossas arestas, modular tudo aquilo que nós sabemos que temos de defeitos. É fácil? Não, não é fácil. Mas de jeito nenhum. Por isso que estamos neste plano aqui, de provas e expiações. Então, tivemos lá a primeira revelação, que foi com Moisés, a segunda revelação e a terceira revelação, que foi a vinda de Jesus, e a terceira revelação com Kardec. Não podemos, nós aqui, que carregamos uma responsabilidade maior, alegarmos que não sabíamos. Nós sabemos que devemos trabalhar para nos melhorar, sabemos que devemos tentar ajudar o próximo dentro das nossas possibilidades e sabemos também que fora da caridade não há salvação. Então, eu agradeço a todos, tenham uma excelente noite e retornem em paz para as suas residências. Muito obrigado.